Seja bem-vindo a mais esse vídeo. No vídeo anterior nós vimos alguns conceitos bem básicos sobre resistência. Hoje nós vamos dar sequência no assunto de circuitos elétricos, abordando então a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff e circuito em série. Tá bom? Então nós vamos começar aqui pela lei de Ohm, uma equação aí que todo mundo já conhece, né? I igual a E sobre R. Geralmente ela é vista desse jeito aqui, né? E igual a RI. Mas colocando dessa maneira, nós vemos que a corrente é igual à diferença de potencial dividido pela resistência. Aqui tem um circuito mais básico possível, onde essa equação pode ser utilizada. Nós temos uma bateria de corrente contínua associada então a um resistor. Utilizando essa equação, o que acontece se o potencial for zero? Eu não tenho corrente circulando no circuito. Então, a diferença de potencial necessariamente ela precisa existir para que se empurre os elétrons, né, e haja o fluxo de corrente através do circuito. Da mesma maneira, se eu tiver uma resistência muito elevada, se esse R aqui for muito elevado, imagine uma resistência aqui bem grande, a corrente vai se tornar então desprezível, aí praticamente zero. Certo? Uma equação bem simplesinha, normalmente a gente vê ela aqui dessa maneira. Aqui tem algo importante para ver, nós temos a polaridade da bateria, né? E a convenção é que ela circula aqui nesse sentido, né? Do menos da bateria para o mais. Então perceba que a corrente circulando nesse sentido, eu vou ter aqui, quando passar pela bateria, uma elevação de potencial. Eu estou indo do menos para o mais. Isso aqui é o mesmo fio, é um único fio que liga a bateria até o resistor. Portanto, esse cotovelo está no mesmo potencial da saída da bateria. Esse outro cotovelo está no mesmo potencial da saída da bateria, potencial de maior, região de maior potencial. E a primeira perna do resistor também apresenta um maior potencial. Da mesma maneira, eu tenho aqui um baixo potencial nesse ponto, é o mesmo fio, um baixo potencial nesse ponto, que é o mesmo fio, e aqui na outra perna do resistor eu tenho um baixo potencial. Não estou falando em números, né? Estou falando de potencial elevado e potencial baixo. Então, perceba que ao passar pela bateria nós temos uma elevação de potencial e quando eu passo pelo resistor, quando a corrente passa pelo resistor, eu tenho uma queda de potencial. Eu vou do maior potencial para o menor. Então aqui eu tenho uma queda de potencial, tá certo? Ao passar pelo resistor. O gráfico dessa equação é bem óbvio que é uma reta, né? Então é uma reta com início aqui na origem, um gráfico de tensão por corrente, vai me dar aí uma reta, que representa aí essa equação. Agora vamos definir potência, né? A potência ela mede quanta conversão de energia pode ser realizada em um determinado período de tempo. É a velocidade com que o trabalho é executado, né? Então vamos pensar no motor, por exemplo. O motor ele transforma a energia elétrica lá que vem da rede em energia mecânica. Um motor de elevada potência ele faz isso mais rápido do que um motor, ele faz essa conversão mais rapidamente do que um motor de baixa potência, né? Potência é então energia dividido por tempo, a unidade é joule por segundo, que a gente chama de watt. Aqui, eventualmente, nós vamos encontrar alguma coisa em HP, um HP corresponde a 746 watts. Então a potência é energia dividido por tempo, a energia é carga vezes a tensão dividido por tempo, e carga dividido por tempo é a corrente. Então a potência é calculada a tensão vezes a corrente. Se eu pegar aqui, se eu quiser calcular, por exemplo, agora a potência dissipada em cada resistor desse aqui, um resistor desse aqui, por exemplo, então basta eu substituir aqui, no lugar da corrente, a lei de Ohm lá. Então eu fico com P igual a VI, V vezes V sobre R, potência V ao quadrado sobre R, e da mesma maneira eu posso substituir no V aqui, no V RI, E igual a RI, a equação lá de Ohm. Então potência VI, RI vezes I, RI ao quadrado, é a potência aí dissipada num elemento resistivo. Agora vamos ver aqui um circuito em série, né? Vamos complicar um pouquinho o circuito. Lá a gente viu o circuito ali apenas com um resistor, nesse caso aqui eu tenho a bateria com dois resistores. Então vamos fazer aqui o mesmo raciocínio, né? A corrente vai do menos para o mais na bateria,
esse aqui é o mesmo fio, eu tenho um maior potencial aqui, e eu vou ter uma queda de potencial no resistor. A corrente vai continuar circulando aqui, e essa perna do resistor tem um maior potencial do que a outra perna, certo? Embora aqui o valor, né? Cuidado para não confundir, nós não estamos falando de valores, né? De novo, nós estamos falando de maior e menor potencial. E aqui vai o negativo da bateria, tá certo? Perceba que esse negativo aqui tem o mesmo potencial da bateria, mas esse negativo está num potencial diferente desse. Então, não estamos falando de valores, estamos falando de maior e menor potencial. Toda vez que eu passar por um resistor, eu vou ter uma queda de potencial. Bom, os elementos em série têm algumas características, né? Então, eles possuem somente um terminal em comum. Então, veja que esse resistor, entre esse resistor e esse, eu tenho apenas um terminal aqui, um terminal em comum entre eles. O ponto em comum não está conectado a outro elemento percorrido por corrente. Graficamente, isso aqui, né? Então, imagine que ao invés disso eu tivesse 3 resistores, né? R1 e R2 não estão em série porque eu tenho aqui um outro elemento, né? Porque uma outra característica que tem num circuito em série é que os elementos em série apresentam a mesma corrente, como é o caso aqui. Aqui não é esse caso, eu tenho uma corrente aqui em R1, quando chegar nesse nó, nesse ponto aqui, a corrente vai se dividir aí proporcionalmente ao valor das resistências. Portanto, R1 não está em série com R2, nem com R3 e nem R2 com R3, porque eles não estão percorridos pela mesma corrente. Essa bateria aqui, ela vai enxergar em termos de resistência R1 e R2. Como eles estão em série, a resistência equivalente a esses dois resistores é a simples soma dos valores dos resistores, né? Então, o que essa bateria enxerga em termos de resistência é a soma dessas duas resistências. Então, a resistência equivalente é R1 mais R2 mais RN, aí quantos resistores eu tiver em série, certo? Bom, então está aqui desenhado novamente o nosso circuito. E eu vou fazer de novo porque é muito importante que isso seja entendido, né? Então eu tenho a corrente aqui saindo do menos para o mais. Essa perna do resistor está a um potencial maior do que a outra. Eu tenho uma queda de potencial ao passar pelo resistor. E essa perna do resistor R2 está a um potencial maior do que a outra perna, certo? Então a corrente volta aqui para o negativo da bateria. Quando a corrente atravessa o resistor, eu tenho uma queda de potencial. Acabamos de ver que essas duas resistências equivalem a uma única, que é a soma das duas. Então, essa bateria aqui tem um polo positivo e um negativo, a corrente circulando nesse sentido, mais e menos. Essa resistência equivale a essas duas. Isso é o que a bateria enxerga como resistência. Ela não vê essas duas baterias individualmente. Essas duas resistências, desculpe, individualmente. Ela enxerga uma resistência total, uma resistência equivalente. Então, esse circuito equivale a esse aqui. Bom, como a corrente é a mesma em todos eles, né, eu posso calcular tensões individuais em cada resistor. Então, a tensão no resistor 1 é a resistência 1 vezes a corrente. A corrente é a mesma, eles estão em série, né? E a tensão no resistor 2 é R2 vezes I. E a tensão da bateria é a soma das duas tensões. Isso já vai ser comprovado daqui a pouco. Aí a gente vai ver a lei de Kirchhoff e nós vamos ver que isso aqui é verdade. E a potência total é a tensão da bateria vezes a corrente, né? Essa corrente que circula no circuito equivalente aqui é a mesma corrente que circula no circuito real, certo? Estão em série. Então, para eu calcular a potência aí dissipada em cada resistor, potência no resistor 1, V1 vezes I, I quadrado, R1, V1 quadrado sobre R1. Aquelas fórmulas que nós vimos no quadro anterior aplicadas aí a esse circuito. Mesma coisa para o resistor 2, P2, V2I, I2 quadrado, R2, V2 quadrado sobre R2. E a potência total, né, dissipada e a potência dissipada em cada resistor. Agora vamos ver as fontes de tensão
associadas em série. Vamos fazer isso por meio de um exemplo, né? Então eu tenho uma fonte aqui 5 volts associada em série com uma outra de 5 volts e associada em série com uma outra de 5 volts. Então a corrente, quando está percorrendo essas baterias, aqui eu tenho um ganho de potencial, eu estou indo do menos para o mais, então eu estou ganhando 5 volts. Aí de novo aqui do menos para o mais eu ganho mais 5, estou com 10, e de novo do menos para o mais eu ganho mais 5, portanto essas 3 baterias associadas em série correspondem a uma única bateria de 15 volts. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu tenho uma de 5 volts, uma de 5 volts e uma de 10 volts. Quando a corrente percorre esse sentido, eu tenho uma elevação de 5 volts, então ganhei 5 volts. Agora aqui, quando a corrente passa por essa bateria, eu tenho uma queda. Eu estou indo do mais para o menos. Então eu tinha 5, eu tirei 5, eu estou com 0 aqui. Quando eu passo pela outra, eu tenho uma nova elevação de 10 volts, então todas essas 3 baterias correspondem a uma única bateria de 10 volts. Certo? Finalmente aqui, a lei de Kirchhoff, a soma algébrica das elevações e quedas de potencial em uma malha fechada é zero. E a malha fechada é um caminho contínuo que, ao ser percorrido a partir de um determinado ponto, retorna ao mesmo ponto. Então, esse circuitinho que nós fizemos aqui, ele é uma malha, né? Então, a corrente sai de um ponto, ela volta para o mesmo ponto. E aí a gente tem isso aqui melhor representado nessa figura, né? Então, tenho lá o nosso circuitinho, já coloquei aqui os sinais de mais e menos, né? A corrente vai do menos para o mais da bateria. Eu vou adotar a lei de Kirchhoff no sentido horário. Então, indo nesse sentido horário, eu tenho uma elevação no E. Né? Estou percorrendo nesse sentido aqui. Vou começar pela bateria. Então, é mais E, porque a corrente vindo nesse sentido aqui. Né? Eu vou elevar o potencial, mais E. Aí, quando eu passo pelo resistor, eu tenho uma queda, portanto, é menos V1. Passo pelo resistor R2, tenho uma nova queda, menos V2. Isso é igual a zero. Então, a soma das tensões na malha são iguais a zero. E, isolando o E da bateria, eu tenho que E igual a V1 mais V2. Isso a gente já tinha chegado a essa conclusão no quadro anterior. Mas está demonstrado que isso aí é verdade, né? Da mesma maneira, a tensão aplicada em um circuito série é igual à soma das quedas de tensão. Então, é a soma das elevações, tem que ser igual à soma das quedas. Foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Eu tinha uma bateria elevando, poderia ter 2 ou 3, como aqui, né? Aqui eu só tenho uma, então é a soma das elevações tem que ser igual à soma das quedas. Foi exatamente o que a gente fez aqui para chegar a essa conclusão, certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro, então eu vejo você no próximo vídeo.